Vamos mergulhar hoje numa das histórias mais dramáticas e humanas de toda a Bíblia. É um momento de falha retumbante e, ao mesmo tempo, de perdão extraordinário, lá da porção de Kitsissá. É uma narrativa que mostra o quão rápido o sublime pode se transformar em desastre e como a reconciliação é possível mesmo depois do que parece ser, assim, uma traição imperdoável. E olha, o conflito central é apresentado de uma forma brutalmente clara logo de cara. De um lado, o plano, um projeto monumental, sabe? Criar uma morada para a presença divina aqui na Terra. Do outro, a realidade, a criação de um bezerro de ouro. A distância entre esses dois pontos parece impossível de se cruzar. Então, como foi que se chegou a esse ponto? Para a gente entender a profundidade da queda, primeiro a gente precisa ter uma ideia da vista lá de cima. O povo de Israel não estava só esperando no deserto, não. Eles tinham recebido uma missão grandiosa, um projeto que ia definir a existência deles. E assim, este não era um projeto de construção qualquer. A própria liderança foi divinamente inspirada. Betsalel não era só um bom artesão. Ele foi imbuído de sabedoria e entendimento divinos para executar esse trabalho. Era arte a serviço do sagrado, sabe? Nos mínimos detalhes. E olhem só para os materiais. Tudo era intencionalmente consagrado. O óleo da unção, por exemplo, era uma mistura única e a receita era proibida para qualquer outro uso. Isso só ressalta o quão exclusivo e sagrado todo o empreendimento deveria ser. Cada elemento apontava para a santidade. Então, o cenário estava montado. O povo estava no auge da sua jornada espiritual, com um projeto claro, sagrado, bem na frente deles, liderado por indivíduos inspirados. Eles estavam prestes a criar um ponto de encontro literal entre o céu e a terra. O que poderia dar errado, né? Mas, enquanto essa visão estava sendo elaborada lá no topo da montanha, uma crise de fé se formava na base. A altitude espiritual de cima contrastava com a ansiedade que só crescia lá embaixo. E é isso que nos leva à grande traição dessa história. A ausência de Moisés criou um vácuo de liderança. E 40 dias é muito tempo quando se está num deserto, cheio de incertezas. Na ausência de uma voz clara, o medo do desconhecido se torna insuportável. E quando o medo toma conta, a necessidade de algo concreto, algo que se possa ver e tocar, se torna desesperadora. E aqui está o momento crucial, o ponto de ruptura. Num ato de puro pânico coletivo, eles se voltam para Arão, o segundo em comando, e exigem um substituto visível, um Deus que não desapareça numa nuvem no topo de uma montanha. Arão, sob uma pressão imensa, cede, coleta o ouro deles e forja o bezerro. Agora, o que é realmente chocante aqui é essa declaração. Este é o seu Deus, Israel. Pensa só no absurdo disso. Eles estão olhando para um pedaço de metal derretido e atribuindo a ele a liberdade que acabaram de testemunhar. É uma negação completa da experiência que acabaram de viver. Uma contradição impressionante e, sem dúvida, o ponto mais baixo da jornada deles. A notícia desse ato de idolatria chega ao topo da montanha. Isso desencadeia uma série de confrontos que vão determinar o destino de uma nação inteira. O que se segue é um dos diálogos mais intensos da Bíblia. De um lado, a ira divina pronta para aniquilar o povo e começar de novo com Moisés. Do outro, Moisés, não como um servo assustado, mas como o maior advogado de defesa, implorando por seu povo. E o ponto crucial é como Moisés argumenta. Ele não faz só um apelo emocional, ele constrói um caso lógico baseado no próprio caráter e nas promessas de Deus. Ele invoca o legado, a reputação divina entre as nações e a aliança com os patriarcas. É uma defesa simplesmente brilhante. Depois de, por um momento, conseguir aplacar a ira divina, Moisés desce a montanha. E pela primeira vez, ele vê com os próprios olhos a cena da traição. A teoria se torna uma realidade chocante. A reação dele é visceral, imediata. A visão do bezerro e da celebração idólatra o enche de fúria. E num gesto de profunda dor e raiva, ele quebra as tábuas de pedra. E com esse som, a aliança, aquele pacto sagrado, a própria estrutura do relacionamento deles, é feita em pedaços. Quebrado. E não eram apenas as pedras, a promessa, a confiança, o futuro. Naquele silêncio ensurdecedor ao pé da montanha, naquele momento, tudo parecia irremediavelmente perdido. Mas a história não termina em ruínas. Este momento de completa ruptura é, na verdade, o início de um novo capítulo. Um focado na difícil tarefa de reconstruir e perdoar.
E isso levanta a questão central desta parte da história, uma questão que de alguma forma todos nós já enfrentamos. Depois de uma traição tão fundamental, como é que a reconciliação é sequer possível? Como se reconstrói a confiança a partir do zero? O texto nos mostra um caminho. Não é um perdão instantâneo, fácil. É um processo estruturado que envolve intercessão contínua, uma revelação transformadora e um ato simbólico de renovação. Vamos ver como isso se desenrola. E este é o clímax teológico da história. Em resposta ao apelo de Moisés, Deus revela sua essência, não como um poder irado, mas como uma fonte de misericórdia. Esses 13 atributos se tornam a base para o perdão, não só nesse momento, mas para o futuro. É como se a própria definição do divino estivesse sendo refinada, mudando o foco da ira para a compaixão. Isso brilhantemente ilustra a renovação. Deus instrui Moisés a esculpir um segundo conjunto de tábuas. Isso não é apenas um substituto. É um símbolo poderoso de que a aliança, mesmo quando quebrada pelas pessoas, pode ser refeita pela graça. É a manifestação física de uma segunda chance. Então, o resultado final é notável. O relacionamento entre o divino e o povo não volta apenas ao que era. Ele se torna mais profundo. A aliança é refeita, mas agora com uma nova compreensão no seu cerne. A de que a falha humana pode ser superada pela misericórdia. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. Essa história antiga sobre um pacto quebrado e refeito ressoa muito além do seu contexto original. Ela nos desafia a pensar sobre a natureza da falha, a possibilidade do perdão e o poder transformador das segundas chances nas nossas próprias vidas. Fica a pergunta: o que a gente aprende quando tudo parece estar quebrado?